Coloca para mim, por favor, novamente aquela mensagem de Mateus, capítulo de número 16, não é 16? É isso mesmo. Capítulo de número 16 e versículo de número 19. Não é a mensagem do culto de hoje, não é. Mas faz parte. Faz parte. Olha o que Jesus Cristo, nosso Senhor, disse para Pedro. Só que se fosse só para Pedro, você concorda comigo que não estaria registrado na Bíblia? Não precisava estar registrado. Se fosse só para ele, qual a necessidade de estar aí na Bíblia Sagrada? Nenhuma. Será que tudo que Jesus falou ou fez está na Bíblia? O que você acha? Tudo que Jesus falou ou fez está na Bíblia? Não. O que está na Bíblia é aquilo que ele deixou para toda a humanidade. Aquilo que foi de ordem coletiva. Aquilo que foi falado para alguém, mas que serve para todos os outros que crescem. E olha o que Jesus disse aqui. Aqui, ó, ele está mostrando João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Jesus também fez muitas outras coisas. Olha aí o texto sagrado comprovando. Jesus também fez o quê? Muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Já pensou que maravilha? Então já pensou com quantas pessoas Jesus falou, ministrou, curou, abençoou? Mas foram coisas talvez específicas, direcionadas para aquela pessoa. Não serviria para nós como ensinamento, como instrução. Então, tudo que está na Bíblia foi deixado de ordem coletiva. Não foi específico. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, não foi algo apenas para o cego Bartimeu. Jesus queria ensinar para mim e para você como que aquele homem acreditava no milagre. E por mais que as pessoas tentassem fazer ele se calar, parar de buscar o socorro, ele gritava cada vez mais alto. Olha só, Jesus dizendo, olha, foi assim com este homem, e será assim com qualquer ser humano que fizer como ele fez. Entendeu? Então tudo que está registrado é porque o Senhor quis falar de uma forma coletiva, geral, para todos. Para todos. Você viu que tremendo isso aqui? Se tivessem registrado tudo que Jesus fez, não haveriam livros no mundo inteiro que coubessem os registros de Jesus. Que maravilha. Então olha o que ele disse aqui para Pedro, mas que deixou para mim e para você também. Mateus 16, versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado aonde? No céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado aonde? No céu. Do que Jesus estava falando? Da oração. É a oração que tem esse poder de transformar as coisas. Quando eu oro positivamente, o que é positivamente? Buscando algo para a minha vida, uma bênção,
Então aquilo que eu estou ligando aqui, aquilo que eu estou crendo aqui, que eu estou buscando aqui, é confirmado lá no céu. É confirmado. E quando eu oro negativamente, que é isso, Bispo Paulo? Orar negativamente. Quando eu oro contra alguma coisa ruim desta terra, alguma coisa que me aflige, uma doença, um vício, uma praga, uma inveja, uma amarração, é confirmado também aonde? Lá no céu. E quando eu não oro, o que acontece? Fala alto. Não acontece nada. Olha o poder da oração. Olha a importância da oração. Por isso que toda terça-feira, aqui nesse ministério, nesta congregação, nós temos o culto de oração. E nesse culto de oração, maravilhas acontecem. Eu não sei o que você ligou aí agora. Eu não sei. Talvez você ficou calado. Se você ficou calado, sabe o que aconteceu na sua vida neste momento? Nada. Ah, mas eu estou na igreja. E daí? Estar na igreja não faz diferença. Você sabia que estar na igreja, até o diabo está? Que isso, Bispo Paulo? Aí não, aí pegou pesado. Está na Bíblia. Jó, capítulo de número 1, se não me engano, versículo 6. Está escrito. Mostra para mim, por favor. Coloca aqui, se você quiser abrir aí. Olha lá. Certo dia, os anjos vieram à presença de quem? Do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com quem? Com eles. Se Satanás foi no meio dos anjos, quando os anjos foram à presença do Senhor, você acha que nós, seres humanos, quando viemos à presença do Senhor, Satanás não vem junto? Então vir à igreja não traz solução. O que traz solução é quando você vive a fé, quando você acredita no milagre, quando você ora. Por isso que a pessoa de oração é mais abençoada. Tem gente que ora de manhã, tem gente que ora no decorrer do dia, no trânsito, ela está dirigindo, ela está orando. Tem gente que ora todas as refeições que ela vai comer. Eu sou um, da refeição eu sou um. Vai saber que isso que eu vou comer ali está amaldiçoado? Eu não sei. Eu não sei. Eu oro agradecendo a Deus e pedindo a Deus para consagrar aquele alimento, que aquele alimento seja uma bênção na minha vida. Ainda que fosse para ser uma maldição, se transforma numa bênção. Por quê? Porque eu orei. Eu orei. Tem gente que não ora. Não ora. Se eu for na sua casa comer, você pode ser a pessoa mais de Deus do mundo. Eu vou orar antes de comer o que você me der. Que isso, Bispo Paulo? Está desconfiando de mim? Negativo. Não estou desconfiando de você. É um hábito meu. Orar. Tudo que eu ligar na terra vai ser ligado aonde? No céu. Tem gente que ora de noite. Antes de deitar ele ora. Tem gente que levanta de madrugada para orar. E você acha que isso tudo é perca de tempo? Não é. Não é. A oração é a chave. Tem gente que fala, por que nada na minha vida dá certo? A pergunta é, você está usando a chave? Ou você está tentando abrir a porta na pesada? Está tentando abrir a porta no murro, no soco? As pessoas não entendem. A maneira mais fácil de abrir a porta é colocando o quê? A chave e girando ela, pronto, você não vai fazer força. Não vai, quem faz a virada ali é a chave. Quem faz a força necessária é a chave. Quando você ora,
a providência de Deus vem sobre a sua vida. Quando você não ora, você está sozinho, você está lutando com a força do seu braço, e aí você sofre. Então, meus irmãos, volta lá em Mateus, olha que maravilha. O Senhor Jesus disse a Pedro: lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado aonde? No céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado aonde? No céu. Se você não era uma pessoa de oração, se torne uma pessoa de oração a partir de hoje. E você vai ver como que a sua vida vai ser diferente. Como que a sua vida vai ser abençoada. Você vai ver. O inimigo odeia uma pessoa de oração, porque enquanto você está orando, o céu está confirmando aquilo que você está dizendo. Então imagina você orando contra o mal: Senhor, repreende todo o mal que está agindo na minha casa. Senhor, repreende esse espírito de confusão da minha família. Senhor, elimina esse mal dos meus caminhos. E está sendo confirmado aonde? Nos céus. Então toda aquela força do mal vai saindo, não resiste. Seja de oração, e você vai ter uma vida muito mais abençoada. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8. Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 8. Na NVT. Hebreus 11, 8. É muito bacana quando a gente fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de José, de tantos outros. E normalmente a gente diz assim: poxa, por que Deus não faz na minha vida? Se Deus é o mesmo Deus que fez na vida de Abraão, por que Ele não faz na minha vida então a mesma coisa? Eu queria que Ele fizesse a mesma coisa que Ele fez com Abraão. Por que Ele não faz? É simples. Porque eu não faço o mesmo que Abraão fez. Eu digo que tenho fé, mas não adianta dizer que tem. Você tem que provar a sua fé. Você tem que mostrar a sua confiança. É isso que faz a diferença. Quantos de nós até viemos à igreja, mas sempre temos um plano B? Eu vou na igreja orar, para pedir a Deus para abrir as portas na minha vida financeira. Mas, se não der certo, eu já tenho aquele agiota que vai me emprestar o dinheiro que eu preciso. Para que você vem orar? Para quê? Sua oração não vai ter resposta, porque sua oração, ela não vai ser verdadeira. Você não está ligando nada aqui na terra, você já tem uma válvula de escape, você já tem a sua resposta. Você está dizendo que está buscando a resposta de Deus, mas você já tem a sua. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha onde existem ressalvas. Deus não trabalha. Deus só trabalha quando existe uma entrega total. Por isso que a Bíblia fala que Deus não vê como o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus olha para dentro de você. Deus olha dentro de mim e de você nessa noite, e Ele procura ver exatamente o que nós estamos pensando, como que nós estamos imaginando as coisas. Deus não trabalha com a metade da confiança. Ou é tudo, ou é nada. Deus não trabalha com a metade.
Então Abraão, a história de Abraão é linda, pai da fé, homem que ficou riquíssimo, homem que se tornou o pai da nação de Israel, homem que foi super abençoado, homem que os inimigos dele, os inimigos de Abraão, eram amaldiçoados quando se levantavam contra ele. Pragas terríveis vinham sobre eles, terríveis. Mas por que tudo isso? Quer descobrir? Quer ser tão abençoado quanto ele? Olha o que está escrito aqui no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha o que diz: pela fé, Abraão fez o que, pessoal? Obedeceu. Ele obedeceu pela fé. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer então que Abraão obedeceu. Nós vamos ver o que ele obedeceu já já. Ele obedeceu a Deus por uma certeza que ele tinha. Ele não tinha nenhuma materialidade, ele não tinha nenhuma prova física para obedecer. Ele obedeceu porque ele acreditou. Você acredita em Deus? A certeza, a confiança, você acredita em Deus? Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. A pergunta que eu te faço é: você realmente, será que você acredita em Deus? Que você confia em Deus? Abraão obedeceu simplesmente por ter fé. E olha o que ele fez, preste atenção. É muito bacana falar do Abraão super abençoado. Mas olha o que ele fez, o que ele obedeceu, o que ele fez? Ele obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como o quê? Como herança. E ele partiu sem saber para onde ia. Deus falou para onde que Abraão ia? Não. Deus falou o que ia ter lá para ele? Não. Deus deu para ele alguma materialidade, alguma coisa para ele se apegar? Isso é que chama confiança em Deus. É isso que Deus procura em nós. E ele não encontra na maioria das pessoas. Porque as pessoas sempre têm alguma coisa para se apoiar. Sempre tem aquele plano B. Sempre tem, não, mas se não der assim, vai dar assim. Deus não trabalha desse jeito. Então, quando Deus chamou Abraão, aonde que Abraão morava? Quem sabe? Numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele morava numa cidade. Ele tinha uma casa. Provavelmente era uma casa de tijolo, pedra naquela época, não sei. Mas era uma casa. Ele tinha uma vida. Ele tinha um trabalho. Ele tinha uma estrutura. Ele tinha, humanamente falando, ele tinha segurança. Só que Deus disse para ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus nem falou que terra era. Ainda ia mostrar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Lá, presta atenção, hein? Lá te abençoarei, te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação. Abraão só tinha a promessa de quem? De Deus. Aí alguém vai dizer assim: mas bispo Paulo, ele tinha a promessa de Deus e eu tenho o quê? Você tem mais de 6.000.
Se você pega a Bíblia Sagrada, você vai encontrar mais de 6.000 promessas. Você tem muito mais do que ele. Muito mais do que ele. É só você acreditar e viver através da fé. Como eu disse, usando a chave. Qual é a chave? A oração. Para de ser incrédulo. Para de ser uma pessoa inconstante. Para de ficar se escorando numa religião. Para com isso. Religião não muda a vida de ninguém. Religião não transforma a vida de ninguém. Para de ficar buscando uma desculpa para se esconder. Para! Se você quer que Deus se manifeste na sua vida, então apresente para Deus a confiança que você diz que tem nele. Mostre para Deus a fé que você professa, a fé que você diz ter. Abraão recebeu apenas uma promessa. Larga tudo, larga a sua casa, larga a sua cidade, larga seu trabalho e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá eu vou te abençoar, lá eu vou te engrandecer, lá eu vou fazer de você uma grande nação. Se fosse hoje, que o Abraão tivesse aqui, e Deus falasse com ele, e ele fizesse o que ele fez lá atrás, provavelmente todos nós que estamos aqui iríamos dizer que ele é louco. Com certeza foi isso que aconteceu quando ele recebeu a promessa de Deus. Porque quando a pessoa acredita na promessa de Deus, ela é tida como louco. Porque o que Deus promete é fazer da pessoa uma bênção, a própria bênção. O que Deus quer fazer de você é a própria bênção. Deus não quer apenas te abençoar. Tem gente que fala, Deus vai me abençoar. Não, Deus não quer só te abençoar. Deus quer fazer de você a própria bênção. Ou seja, você está tão abençoado ao ponto de abençoar as pessoas que estão à sua volta. Deus ser glorificado através de você. Então olha o que aconteceu lá em... Então ele tinha uma casa, tinha uma cidade que ele morava, tinha um comércio, tinha o recurso ali que ele precisava. Aí Deus mandou ele sair de lá e ir para a terra que Deus ia mostrar. Olha o versículo de número 9. Olha o 9. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido o quê? Prometida, viveu ali como, pessoal? Pela fé. O que a Bíblia está querendo dizer para nós ali? Viveu ali pela fé, porque a terra já estava ocupada por outras pessoas. E aquelas pessoas não tinham a menor intenção de sair dali para entregar tudo para quem? Para ele. Mas ele, Abraão, acreditava na promessa de quem? De Deus. Ele tinha certeza que a promessa iria se cumprir. Então ele chegou na terra e viveu ali pela fé, pela confiança. Imagina o tanto de dificuldade que ele passou. Você lembra lá da história que o faraó tomou a mulher dele? Está na Bíblia, depois você lê em casa. Tomou a mulher de Abraão. E outra confusão aqui, outra confusão ali. E o tempo todo, ele na confiança de que a promessa de Deus iria o quê? Se cumprir. E os inimigos perseguiam ele. Mas olha o que diz lá. Ele viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro. Agora lê para mim aí. Lê para mim depois do estrangeiro. Hã? Morando aonde? Lá em Ur dos Caldeus ele morava em quê? Numa casa. Agora na terra que supostamente Deus ia dar para ele, a promessa, além de estar sendo ali perseguido pelos inimigos, ele morava na onde? Entenda-se, humanamente falando, a vida dele melhorou ou piorou? Aos olhos humanos, até ali a vida dele melhorou ou piorou?
A vida dele piorou e muito. Muito. Não tinha estabilidade nenhuma, não tinha uma casa para morar, tinha que morar em tenda. Não tinha uma cidade para buscar recursos, ele estava no meio, na maioria das vezes no meio do nada, no meio do deserto. Aí você olha e fala, olha como é que já mudou, hein? Agora há pouco a pessoa que dizia, por que Deus não me abençoa igual a Abraão? Eu queria ser igual a Abraão. Aí a pessoa, eu não queria passar pelo que ele passou não. Eu não aguentava não, eu não tinha coragem não. É exatamente aí a diferença. É aí que está o detalhe. Por que o Abraão se tornou tão abençoado e nós, na maioria das vezes, não conseguimos? O servo de Deus, o verdadeiro crente, ele não vive pelo que ele sente, ele vive pelo que ele acredita. O sentimento te afasta de Deus. O que é sentimento? Medo, covardia, angústia, desespero, ansiedade, tudo isso é sentimento. Isso aqui só vai te afastar de Deus. A fé é exatamente o contrário disso tudo. A fé diz assim, eu estou morando numa tenda, mas o que Deus prometeu para mim foi uma mansão, uma cidade. O que Deus prometeu para mim foi uma nação. Eu estou na tenda hoje, mas eu tenho certeza que a promessa que Deus fez para a minha vida vai se cumprir. E a pessoa continua orando, continua buscando, continua perseverando. Olha, eu estou com esse diagnóstico aqui hoje, mas a palavra do Senhor diz que certamente, lá na cruz, o Senhor Jesus tomou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. Eu creio na palavra, eu creio na promessa. Eu estou assim hoje, mas eu não tenho a menor dúvida de que amanhã a minha vida vai estar completamente restaurada e transformada para a glória de Deus. É isso. Esse era o crente Abraão. Você acha que ele estava triste, preocupado porque estava morando em tenda? Não, irmão. Não. Aí eu estou dormindo no chão. Aí a pessoa, cadê Deus que não faz nada? Cadê Deus que não sei o quê? Aí você mostra o que está dentro de você. Você pode estar dormindo no chão hoje, mas se você crê na promessa de Deus, ela vai se cumprir. E aonde Deus vai te colocar amanhã, você vai lembrar do chão que você dormiu e vai dizer, tá vendo? Eu perseverei no momento de luta, mas a promessa de Deus se cumpriu e eu estou abençoado. É isso que é a fé. É isso que muda a vida. É isso que transforma o ser humano. Quando você tira o sentimento. Por que eu estou falando de sentimento? Você viu tudo aqui que está acontecendo com Abraão? Está vendo? E quando parecia que as coisas iam mudar para ele, ia melhorar, aí Deus fala para ele assim, agora eu quero uma coisa de você. Eu já fiz a minha promessa, não já, Jácio? Eu quero uma coisa de você. O que o senhor quer? Eu quero o seu filho. Eu quero o seu filho. Está lá em Gênesis. Eu quero o seu filho. Como assim o senhor quer meu filho? Seu único filho, Isaque, a quem tu amas. Eu quero ele. Está lá, Gênesis 22, versículo 2. Olha o que Deus disse a Abraão. Toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem tu amas, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como o quê? Como o quê? Quem sabe o que é holocausto? Holocausto não é sacrifício não, sacrifício é pegar e matar.
Holocausto é pegar, matar e depois colocar fogo. Deus falou: eu quero ele em holocausto. É isso que eu quero. E eu te pergunto, se tivesse algum sentimento aqui em Abraão agora, Abraão ia obedecer? Hã? Se tivesse um sentimento maior do que a fé, ele ia fazer o que Deus disse? Não. Não. Então Abraão, ele não é para nós só um exemplo de um homem super abençoado por Deus. Ele é um exemplo de como nós temos que ser para chegarmos a nos tornar uma pessoa super abençoada. Abraão pega o menino. É isso que o senhor quer? É, então tá bom. Então tá bom. Hã? Sangue frio não, isso é ter confiança em Deus. Não é ter sangue frio. Ter sangue frio é fazer algo por fazer. Fazer maldade. Não é que ele tinha sangue frio. Não é que ele foi fazer por fazer. Ele foi fazer porque a confiança dele em Deus era tão grande. Lembra que Deus tinha feito a promessa para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Lá te abençoarei, te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação. Espera aí, para ter uma nação, tem que ter filho. O único filho que ele tinha, filho dele com a mulher dele, era quem? Era Isaac. Então, observe que ele continuava na promessa, na confiança na promessa. Porque se Deus falou que é para ele matar Isaac e tocar fogo, então dentro dele tinha uma certeza: ainda que eu faça isso, a promessa de Deus na minha vida vai se cumprir. Deus é poderoso para ressuscitar ele e botar de pé. Porque a promessa que Deus fez vai se cumprir. Eu acredito na promessa. Entendeu agora o que é acreditar na promessa? Entendeu agora o que é você orar na certeza que tudo vai mudar, ligar nessa terra e crer que vai ser confirmado lá no céu? É isso. Ele estava vivendo a promessa. Desde o dia que ele sai de Ur dos Caldeus, ele não se importava com nada que acontecia à volta dele, porque ele tinha uma certeza: a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. A única coisa que eu tenho que fazer é crer. É crer. Eu só tenho que crer. E ele foi. Ele foi. Ele não comentou com ninguém quando Deus falou com ele de Isaac. Aí lá no capítulo 22, coloca para mim no versículo 7. 22, versículo 7. Abraão foi, levou o menino, subiu o monte, fez o altar, colocou tudo pronto para o holocausto. Aí o filho dele olhou para ele e falou assim: pai, meu Deus do céu, pai. Sim, meu filho, ele respondeu. Aí o que Isaac falou? Temos o fogo e a lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Se tivesse uma pontinha de sentimento ali agora. Na hora que o filho perguntou para ele: aonde está o cordeiro para o holocausto, pai? Aonde que está? Olha como que Abraão respondeu, versículo 8. Olha o versículo 8. Deus, olha a resposta de Abraão: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Como assim Deus providenciará? Abraão tinha certeza que o filho dele ia ressuscitar. Se ia ressuscitar a fumaça do holocausto, por que Deus mandava colocar fogo? Porque o fogo queimava a gordura faz a fumaça, e o aroma subia para quem? Para os céus. Se você não entendia bem dessa questão de por que as ofertas antigamente eram assim, é por isso, é igual um churrasco. Pronto, vamos falar de churrasco. Por que o churrasco cheira gostoso? É a gordura.
É a gordura. Se você tirar toda a gordura da carne e for fazer um churrasco sem gordura, não cheira. É a gordura. Então quando mandava colocar fogo é porque ia queimar, a gordura ia queimar e o aroma ia o quê? Subir. Então se ele acreditava, Abraão, que o filho dele não ia ficar morto, que Deus ia ressuscitar, então quer dizer que não ia subir ali o aroma. Então por isso que ele respondeu para Isaac: meu filho, Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto. Eu tenho certeza, meu filho, que a promessa de Deus vai o quê? Se cumprir. Vai ter que aparecer aqui um cordeiro, porque Deus pediu um holocausto. E eu tenho certeza que Deus me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu não duvido nem um pouquinho da promessa dele. Então com certeza não vai ser você. Eu posso até matar, eu posso até colocar o fogo, mas você vai ressuscitar. Então não vai subir para Deus. Então um cordeiro vai aparecer. Olha o que era a confiança de Abraão. Olha o que era a confiança. É isso que Deus procura no coração de cada um de nós. É isso que Deus procura no seu coração quando você ora pelo seu filho. É isso que Deus procura no seu coração. Eu oro tanto para o meu filho ser um homem de Deus, para ela ser uma mulher de Deus. Deus procura essa confiança aqui no seu coração. Isso aqui, ó. Essa fé, essa certeza. Eu oro tanto para minha empresa prosperar, crescer. Deus está procurando isso aqui. Essa mesma confiança que ele encontrou em Abraão. Eu oro tanto para isso, eu oro tanto para aquilo. Deus está procurando isso aqui, ó. E Abraão morando na tenda. E eu não sei. Talvez imagina quantas vezes a mulher de Abraão não tenha reclamado. Não sei, eu não estou julgando. Eu estou apenas colocando uma hipótese. E ele, nem aí. Porque ele estava firmado na promessa de quem? De Deus. Quando a pessoa está firmado na promessa de Deus, ela não está nem aí para as reclamações. Quem está do lado, quem está reclamando, quem está falando, ela não está nem aí, porque ela tem certeza que aquilo que Deus preparou é muito grande e ela não vai perder. Volta comigo lá em Hebreus para finalizar. Que maravilha. A Bíblia diz que Sara reclamava pelo tempo que não tinha filho. E imagina pelas outras coisas que ela reclamava também, porque ela tinha casa. Versículo 9 ao 9. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era como o quê? Como estrangeiro, morando aonde? Morando em tendas. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Se você realmente acredita na promessa de Deus, se você acredita mesmo, não fica mentindo para você não. Seja verdadeiro pelo menos com você mesmo. Se você acredita mesmo na promessa de Deus, se você está andando a pé hoje, fica triste não. Continue vivendo pela fé. Que Deus é poderoso para fazer você, não é nem andar num bom carro, é ter um motorista para dirigir para você. Entende o que eu estou pregando aqui? Se você está morando hoje e está dormindo no chão, eu não sei, eu não conheço você. Se você está passando uma situação difícil, não deixe se abater não. Se você acredita na promessa de Deus, o lugar aonde Deus vai te colocar para morar, você nunca nem sonhou, você nunca nem imaginou o que Deus preparou para a sua vida. É só você continuar crendo na promessa de Deus. E não deixa nada te desanimar, nada tirar você da sua caminhada de fé. Não deixa. Fica firme. Creia. Não viva pelo que você está vendo. Viva por aquilo que você acredita que Deus preparou para a sua vida. Viva por essa certeza. Olha o que diz aqui. Então, olha lá. Morando em tendas. Deixa lá no 9. Assim também fizeram quem? Isaac e quem? E Jacó, que herdaram a mesma promessa. Então, peraí.
Então quer dizer que Isaac passou pelas mesmas coisas. E Jacó? Também, porque eles estavam confiantes na promessa de quem? De Deus. E hoje nós falamos de Abraão, de Isaac. Que bacana, né? Quando você vai falar de Isaac, a Bíblia fala que Isaac, ele estava no meio de uma seca brava, no meio do deserto, e aí veio o plano B, ao plano B, ao plano B, vou para o Egito, porque lá no Egito tem o rio Nilo, tem água, onde tem água, dá para plantar. Ao diabo sugerindo para ele, para ele ser diferente do pai, para ele deixar de confiar em Deus, e confiar na força do braço. Deus falou, fica na terra que eu te disser. Fica onde eu te disser, porque é ali que eu vou te abençoar. Olha lá, Gênesis 26, 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse, o que o Senhor disse para Isaac? Não desça ao Egito. Faça o que eu mandar. Isaac fica com a vontade dele ou com a promessa de Deus? Com a promessa de Deus. E a Bíblia fala que Isaac ficou aonde Deus mandou. E ele começou a plantar no meio do deserto. E cada semente que ele plantou, ele colhia 100 vezes mais. 100 frutos. Gênesis 26, 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Quando você acredita na promessa de Deus, é assim, você não sabe como acontece, simplesmente acontece, porque é a promessa de Deus se cumprindo. Mas isso é só para quem acredita, para quem confia, para quem realmente se esvazia do sentimento de medo, de angústia, de desespero, de aflição, de plano B, de plano C, de plano D, para quem deposita toda a sua confiança em Deus. Para finalizar, versículo de número 10. Versículo de número 10, lá em Hebreus 11. Abraão esperava como? Confiantemente, pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Ele esperava como? Em cima do muro? Ele esperava planejando um outro plano aqui, se desse errado, assim que ele esperava? Ele esperava confiantemente. Para ele, não tinha alternativa de dar errado. Para ele, não tinha outra opção. Para ele, a única opção que existia é confiar na promessa de Deus. Confiar na promessa de Deus. E Deus mudou a história dele. Aquele Abraão que saiu de Ur dos Caldeus, não chegava nem aos pés do Abraão super abençoado que Deus fez. Mas foram anos de peleja, de perseverança, de confiança. Deus está procurando gente assim para abençoar nos dias de hoje. Que esse alguém seja eu, seja você. Que Deus possa olhar para nós e dizer: encontrei nessa mulher o que eu encontrei em Abraão. Encontrei nesse homem o que eu encontrei em Abraão. E que Deus possa ser glorificado através da sua vida. Quem crê na palavra que eu preguei hoje? Pode ter meio termo? Pode ter dúvida? Pode ter sentimento? Onde tem fé não há sentimento, só há confiança. Vai dar certo. Ah, mas está ruim. Fica tranquilo. Vai dar certo. Fique tranquilo. Vai acontecer.
Fica tranquilo, descansa. Tem até uma canção linda que diz: descansa, quem te prometeu garante. Fica de pé no seu lugar. Eu creio muito nessa palavra que hoje Deus falou conosco. Eu creio. Quando vai ser? Sei não. Como vai ser? Como vai ser? Também não sei não. Eu só sei que vai ser. Sabe por quê? Porque quem prometeu não é mortal que nem eu não. Quem prometeu é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nada é maior do que Ele, ninguém é maior do que Ele.